Este vídeo de administração financeira irá abordar a administração de caixa, modelo Fleury. O modelo dinâmico de gestão financeira, mais conhecido como modelo Fleury, é uma forma inteligente de administrar uma empresa com foco na sustentabilidade financeira e economia de curto e longo prazo, e não somente uma análise de desempenho econômico-financeiro da empresa. A partir da identificação simples de variáveis fundamentais contidas nas demonstrações financeiras tradicionais, é possível tomar melhores decisões que preservem a capacidade do pagamento, lucratividade da empresa e, consequentemente, a criação de valor para o acionista. O que o modelo dinâmico propõe? O modelo propôs que esta análise fosse feita através de uma base dinâmica, utilizando-se de um enfoque dinâmico da contabilidade, onde se destacam os aspectos financeiros de liquidez, privilegiando assim as análises de equilíbrio dos fluxos monetários. A abordagem do modelo dinâmico exige a reestruturação do balanço patrimonial em seus componentes de curto e longo prazo e por natureza das transações, para então serem extraídas medidas de liquidez e estruturas financeiras que denotam níveis de riscos distintos. Para uma melhor compreensão do modelo, as contas de ativo e passivo devem ser consideradas de acordo com a realidade dinâmica das empresas, relacionando-as com o tempo, conferindo o estado de permanente movimentação e fluxo contínuo de produção. A divisão do balanço patrimonial em elementos de curto e longo prazo, assim como seus itens de curto prazo, que se acham ligados às atividades operacionais, produção e venda, daqueles alheios a essas atividades, é o primeiro passo para a implantação do modelo. Após a reorganização do balanço, pode-se então relacionar as contas descritas e, a partir disso, calcular os indicadores que são a base do modelo: necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria. Ciclo financeiro. A própria essência de um negócio é aumentar a riqueza por meio de seu ciclo produtivo, já que no momento da venda de produtos finais e serviços, há entrada de valores, e através de despesas como o consumo de matéria-prima ou bens para revenda, pagamento de impostos e outras obrigações, esses valores são retirados e dado baixa da empresa. Ao longo de sua atividade, uma empresa transforma seu estoque em vendas e suas vendas em dinheiro, que então é usado para pagar fornecedores por bens e serviços. A duração de um ciclo financeiro é o tempo necessário para converter dinheiro em matéria-prima, matéria-prima em produto final e produto final em recebíveis, e por fim, recebíveis de volta em dinheiro. O ciclo financeiro vai desde o pagamento do fornecedor ao recebimento da venda, que são os clientes. Para calcular o ciclo financeiro, temos essa fórmula. CF, que é o ciclo financeiro, é igual ao ciclo operacional menos o prazo médio a fornecedor. Uma nova definição do capital de giro. No modelo dinâmico, o capital de giro representa uma fonte permanente de fundos para a empresa, com o propósito de financiar sua necessidade de capital de giro, a fim de reformular um valor de financiamento de operações ao conceito. O capital de giro no modelo dinâmico é calculado como a diferença entre o passivo não circulante, que são o passivo de longo prazo mais o patrimônio líquido, e o ativo não circulante. O capital circulante líquido no Brasil é a diferença entre os ativos circulantes e passivos circulantes. O capital de giro se torna o total recurso de longo prazo que está disponível para conduzir operações normais, ao invés de uma medida útil no processo de liquidar ativos numa falência. A empresa deve manter um CDG positivo para cobrir riscos ao negócio, como perda no valor do estoque, clientes que não pagam, prejuízo e além de financiar a necessidade de capital de giro.
Gerenciar a necessidade do capital de giro. O capital de giro precisa ser acompanhado e monitorado permanentemente, pois está sofrendo o impacto das diversas mudanças no panorama econômico enfrentado pela empresa de forma contínua. Um bom exemplo de gestão do ciclo de capital de giro é ganhar prazo para o pagamento dos seus fornecedores e antecipar o recebimento dos seus clientes. Crescimento nas vendas diz que a empresa está firme no mercado? O crescimento das vendas não quer dizer que a empresa está com uma boa saúde financeira, pois se ela estiver em alto crescimento combinado com a necessidade de capital de giro e CAPEX, que são investimento de bens de capital, diz que a empresa está aumentando suas dívidas para pagar as já existentes, conhecido também como efeito tesoura, podendo levar uma empresa à falência. Desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável de uma empresa pode ser definido como o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de sua empresa de atender suas próprias necessidades futuras. Para tocar sua produção futura, a empresa não precisa somente de investimentos em ativos imobilizados, mas precisa também mobilizar recursos que permitam bancar o efeito crescimento da receita, sua necessidade de capital de giro, reinvestindo para o crescimento da empresa. Entende-se que para evitar o efeito tesouraria e manter a sustentabilidade da empresa, a taxa de crescimento deve ser menor do que o ROIC para ser sustentável. O efeito tesoura acontece quando a empresa não consegue aumentar o capital de giro no mesmo ritmo de aumentar a necessidade do capital de giro. A análise do efeito tesoura deve focalizar a evolução de T, o que significa analisar sua evolução ao longo do tempo como uma resultante do comportamento, apresentando pelo capital de giro e pela necessidade do capital de giro. Para evitar o efeito tesoura, o lucro retido tem que ser suficiente para financiar, pelo menos, os aumentos da necessidade de capital de giro. Fontes que podem ocasionar o efeito tesoura. As principais fontes de distúrbios que podem ocasionar o desenvolvimento do efeito tesoura são: primeira, crescimento muito elevado de vendas. Segunda, crescimento expressivo do ciclo financeiro. Terceira, baixa geração de lucro. Quarta, distribuição de resultados elevados. Quinta, redução de vendas. Sexta, investimentos elevados com retorno em longo prazo. Sétima, inflação elevada. Demonstração de fluxo de caixa. A demonstração do fluxo de caixa é de extrema importância para o gestor analisar e avaliar a capacidade financeira da empresa, elaborando assim um planejamento financeiro adequado à realidade do momento, para que possa evitar que a empresa fique sem dinheiro disponível em caixa para honrar seus compromissos, ou então decidir quais as aplicações mais vantajosas para investir os recursos financeiros disponíveis, seja investindo em ampliações da própria empresa ou colocando dinheiro em aplicações financeiras externas, como fundos de investimento. Bom, encerramos esse vídeo por aqui e agradecemos a atenção de todos. Bons estudos!